Então você quer trabalhar com o mercado financeiro. Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? E aí pessoal, Suriel Portes aqui e olha só, nessa aula eu quero te ajudar a responder uma das perguntas que eu mais recebo aqui de quem me acompanha no canal, que é qual o melhor tempo gráfico para você poder fazer as suas operações no day trade de forma lucrativa e eficiente. Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais tempos gráficos, os 5 principais tempos gráficos que eu utilizo para que eu possa gerar resultados com consistência e que você pode começar a aplicar já no próximo pregão. Antes de eu começar essa aula, eu queria te convidar para fazer parte do meu canal aqui do YouTube. A gente está chegando em 200.000 pessoas, essa é a meta até dezembro desse ano, até o final desse ano. Então, se você quiser ser notificado cada vez que eu postar uma nova aula aqui no YouTube, é só se inscrever. Clica aqui embaixo, se inscreve e já ativa o sininho também para que você possa ser literalmente notificado na hora que eu postar uma aula nova. Já vai deixando também o seu joinha aqui no vídeo, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, se outras pessoas têm essa mesma dúvida, elas vão encontrar essa aula e a partir de então vão começar também a ter mais resultados positivos. Então, olha só, quais são os principais tempos gráficos que eu utilizo e que você poderia também estar utilizando para aumentar, melhorar, de repente dobrar os seus resultados positivos que você tem hoje? Eu vou te mostrar os 5 principais, eu vou te mostrar também um tempo gráfico Coringa, que eu gosto de utilizar muito, que me facilita muito mesmo os meus pontos de entrada, os sinais de entrada e as análises do gráfico de qualquer ativo e de qualquer mercado. O primeiro tempo gráfico que eu quero te mostrar é esse daqui. O M5, ou os 5 minutos. O gráfico de 5 minutos ele é utilizado no day trade para você fazer trades de uma forma mais consistente. No day trade, o M5 como gráfico de entrada é o melhor gráfico para você fazer suas operações, no M5. Então, quando você estiver olhando para o gráfico no M5, você vai encontrar sinais muito mais consistentes do que em qualquer outro tempo gráfico. Um outro tempo gráfico que é muito importante que você utilize é o M1 ou o 1 minuto. O 1 minuto é um gráfico obviamente mais rápido. Cada vela, cada candle no gráfico vai se formar após 1 minuto passado. Então, 1 minuto você vai ter muita informação e normalmente é um gráfico utilizado para você fazer aquelas operações rápidas, aquelas operações de scalp. São aqueles tiros rápidos no mercado que não costumam demorar mais do que 1 ou 2 minutos. Na maioria das vezes são trades que você faz em questão de segundos, você já tira lá 50, 100, 200 reais. Então o M1, o 1 minuto, é o gráfico mais utilizado para você poder fazer trades de scalp, trades rápidos, de alta frequência. Esses dois tempos gráficos aqui, o M1 e o M5, são o que a gente chama de gráfico de entrada. São esses dois gráficos que você vai estar olhando quando você estiver prestes a apertar o botão do seu mouse e entrar no investimento, entrar na operação. Esses são os dois gráficos, o M5 e o M1. Entre os dois, o M5 é o mais consistente. É no M5 que você vai encontrar, por exemplo, 4PC, que você vai encontrar níveis de reversão, que você vai encontrar candles de força muito mais consistentes do que, por exemplo, no M1, que é um gráfico mais frenético, um gráfico mais rápido e, com isso, apresenta informações que muitas vezes são falsas, sinais falsos de entrada. Então, entre o M5 e o M1, eu recomendo que você opere no M5. Um outro tempo gráfico que eu utilizo bastante é o gráfico de 15 minutos, o M15. E esse gráfico serve para um único objetivo. Ele é o gráfico que serve para te dar a direção do ativo e pontos principais do ativo. É o gráfico que a gente chama de gráfico âncora.
Então, quando você está olhando o M15, o 15 minutos, você vai estar marcando níveis principais do ativo, níveis de suporte, níveis de resistência, níveis de Fibonacci, resistência e suporte semanal, resistência e suporte mensal, todos os principais níveis do ativo que você estiver operando, você vai olhar através do M15. E quando o mercado estiver aberto, você vai usar o M15 em união com o M5 ou o M1. Por exemplo, se o M15 estiver subindo, se o M15 estiver em um movimento de alta, eu quero sempre procurar por oportunidades de compra lá no M5 ou no M1. Se o M15 estiver descendo em um movimento de baixa, eu quero encontrar oportunidades de entrada de venda lá no M5 ou no M1. Ou seja, o meu gráfico âncora, que é o 15 minutos, deve estar sempre me favorecendo a identificar um ponto de entrada lá nos gráficos menores, que é o M5 e o M1. Então, no M5 e no M1, eu vou estar sempre procurando trades que estão a favor do gráfico maior, que é o M15. Então, esse gráfico se chama gráfico âncora, assim como o gráfico de 4 horas. Esses dois aqui, então, é o que a gente chama de gráfico âncora. O gráfico âncora, então, ele serve exatamente para isso, para te mostrar a direção principal que o ativo está tendo. Só que tem uma diferença. Quando o mercado está aberto e você está lá fazendo as suas operações, o gráfico de 1 minuto, e o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 15 minutos são os três que você vai estar utilizando. O 15 minutos para te mostrar a direção do ativo, se está subindo ou se está descendo, e pontos principais. E o M5 para você sempre ir em direção e em harmonia com o gráfico de M15. Agora, o gráfico de 4 horas, você faz análises quando o mercado estiver fechado. Quando o mercado está fechado, após o horário do pregão, você vai lá no gráfico de 4 horas e marca os principais pontos. Níveis de suporte, níveis de resistência, tudo com relação, pontos importantes com relação no 4 horas. E esse tipo de análise no 4 horas é algo que você vai fazer normalmente 1 ou 2 vezes no máximo por semana, porque é um gráfico maior e com isso, cada dia tem poucas velas. Então você vai fazer uma análise no gráfico de 4 horas de 1 a 2 vezes por semana e vai sempre manter aqueles níveis. Depois que você fizer isso, você vai sempre manter no 15 minutos e no 5 minutos e no 1 minuto como gráfico de entrada. Esses 4 tempos gráficos, 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos e 4 horas, são os gráficos de tempo, ou seja, cada vela vai fechar e vai abrir de acordo com o tempo de cada vela. No gráfico de 1 minuto vai ser em 1 minuto, no gráfico de 5 minutos, cada vela vai abrir e fechar após 5 minutos. Só que tem um outro gráfico que eu chamo de gráfico coringa, que na minha opinião é o melhor gráfico para você fazer day trade, que é esse daqui, o gráfico de ticks. Gráfico de ticks. E o gráfico de ticks tem 3 principais, o gráfico de 233 ticks, o gráfico de 528 ticks e o gráfico de 1.600 ticks. O que significa gráfico de ticks? O gráfico de ticks é um gráfico que vai abrir e fechar cada vela com base no número de trades realizados naquela vela. Ou seja, se eu configurei 1.600 ticks, isso significa que a cada 1.600 trades a vela vai se fechar. Isso te favorece muito com relação à price action e à própria análise gráfica em si. Imagina, por exemplo, que você está vendo o gráfico de ticks de 1.600 ticks e daqui a pouco você vê um sinal de entrada de força, por exemplo, um candle de força verde, ou de repente um 4PC de alta, ou de repente um sinal de força num suporte. Isso significa que naquele momento foram 1.600 operações que favoreceram um candle verde no caso. Imagina que foram 1.600 pessoas que compraram e fecharam um candle de força verde. Desse modo, você sabe que você não está sozinho naquela operação. Então, o gráfico de ticks ele serve exatamente para isso, para te mostrar na vela o que o grande número de pessoas, a grande massa de pessoas também está fazendo. Se a gente está vendo muitos candles de força verdes em um gráfico de ticks, a gente sabe de forma confirmada que a maioria das pessoas está comprando naquele determinado momento. Então, o gráfico de ticks, para mim, é um dos melhores gráficos para você poder operar no day trade, porque ele te mostra o price action, a decisão das pessoas de forma direta no gráfico. Só que tem um porém. O gráfico de ticks ele não está disponível em qualquer plataforma. Por exemplo, na MetaTrader 5, que é a plataforma gratuita para quem está começando do zero, não tem gráfico de ticks. Você só vai encontrar gráfico de ticks em plataformas profissionais, no caso da Profit Chart, da Trade, da ProTrader e da NinjaTrader. Então, essas são as plataformas profissionais que vão te favorecer a utilizar esse gráfico em específico, o gráfico de ticks. Agora, não é necessário que você opere com base em gráfico de ticks. Você pode operar tranquilamente no gráfico de tempo, no 1 minuto, no 5 minutos, no 4 horas ou no 15 minutos. Você pode operar tranquilamente com eles e, na verdade, a maioria das pessoas operam com base neles.
Mas, se você tiver a oportunidade de poder colocar gráfico de ticks na sua plataforma, faça isso, porque você vai notar uma diferença drástica, uma diferença muito grande no seu nível de percepção da oscilação e price action no preço. Esses, então, são os principais gráficos que eu utilizo e os que eu recomendo para quem está começando do zero, para que você possa focar somente nesses que realmente são os melhores. Tem pessoas que utilizam um gráfico de 2 minutos, tem pessoas que utilizam um gráfico de 10 minutos. Eu já testei todos os gráficos e esses realmente são os principais. Eu espero que essa aula tenha ajudado você de alguma forma. Se você curtiu essa aula, dê seu joinha aqui no YouTube, porque cada vez que você curte o vídeo, o YouTube divulga essa aula para mais pessoas. Então, se você acredita que outras pessoas também possam achar essa informação útil, dê seu joinha aqui. Se inscreve no canal também, a gente está indo rumo a 200 mil pessoas, então se você quiser ser notificado cada vez que eu postar uma aula nova aqui no YouTube, seja inscrito aqui. Clica aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho também. Uma outra coisa, se você quiser fazer parte de um grupo fechado, onde você vai encontrar outros colegas, outras pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você, que é ganhar dinheiro através da Bolsa de Valores, eu quero te convidar para fazer parte do meu grupo fechado no Facebook. Lá já são mais de 53 mil pessoas, então imagina que são 53 mil pessoas que estão em busca do mesmo objetivo que você. Então todos os dias lá pessoas compartilham ideias, estratégias e experiências no mercado. Então se você quiser fazer parte dessa comunidade, é só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E uma última coisa, se você quiser receber um treinamento 100% focado em estratégias específicas para você aumentar e escalar o seu capital de forma rápida na Bolsa de Valores, aqui embaixo eu vou deixar o link de um curso para você poder se cadastrar e iniciar as aulas ainda hoje. Se você tem interesse em realmente alavancar os seus resultados, ganhar dinheiro em poucas horas no mercado, aqui embaixo tem um link para você poder aprender a fazer isso de forma efetiva e eficiente. Eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!